Olá, eu sou Cássia Faria, especialista em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esse é um canal que posta áudios de sessões de hipnose regressiva. Essas sessões são realizadas online, via Skype, e alguns dos clientes permitem, sem serem identificados, apostar trechos. Então, vamos lá, começando primeiro pela anamnese e depois um trechinho da sessão. Quais são os seus objetivos com o meu trabalho? Assim, eu sou um buscador, né? Venho trabalhando essa minha parte espiritual, assim, essa parte de despertar, né? Já faz um tempo. E aí chegou uma época da minha vida que eu tava muito estagnado, eu tava muito depressivo, assim. E aí eu procurei uma terapia. Aí eu fiz terapia em mais ou menos em 2014, 2013. Bom, meu objetivo é despertar consciencial. Eu quero me despertar, eu quero entender qual é o meu objetivo nessa encarnação, porque até agora eu não descobri ainda. E eu quero ter um norte, entendeu? Ter um foco para me despertar e sair dessa matrix, saber exatamente o que tem que fazer para mim não voltar mais para a Terra, essas coisas assim. Ok. E como você conheceu o meu trabalho? Onde você me encontrou e você estava buscando o que você me achou? Foi na internet mesmo, foi pesquisando sobre algumas coisas e sempre gostei desse assunto. E aí eu vi o vídeo seu aí, eu achei bem interessante, achei bem legal. Você se identifica com a questão extraterrestre, mas você buscou meu trabalho também nesse campo? Que Sim, até agora você falou do autoconhecimento, orientação, nós estamos dentro da terapia. Agora, a questão de ter outra linhagem, você acha que tem? Eu tenho algumas dúvidas, porque eu não consegui me encaixar em nenhuma dessas que você fala. Bom, mas a gente, como você quer saber se tem outra linhagem, outra origem, a gente vai entrar também nesse campo. Vamos ouvir agora um trecho da sessão. Eu vejo os pés. Como são esses pés? Parece de soldado, calçado, bota, calça de militar, roupa militar. Como está agora? Vê a cabeça, como é? Capacete. E você vê ele de lado, de frente, de costas, como é que você vê? De frente. Como está agora? Como é seu rosto? É um cara branco. Qual é a cor do olho? Castanho. O que transmite o olhar? Seriedade. Com essa roupa, nesse lugar, com essa seriedade, você está indo para algum lugar? Você está voltando de algum lugar? É uma trilha de pedra, tem montanhas, e eu estava caminhando para frente, em direção à montanha. Eu estou no pé da montanha. Eu vim aqui para explorar. Estou reconhecendo. Reconhecendo o lugar. Você está com algum tipo de roupa, de farda, alguma coisa assim, e você faz a exploração do local, olhando, observando, alguma coisa estratégica? Parece que me pediram para me explorar aqui. Então você vai fazer a observação para depois levar isso para alguém. É, isso. Você tem aí quantos anos, mais ou menos? 31. Agora, eu vou contar de 3 para 1 e você vai voltar lá ou no regimento ou no local onde você fica, onde é o seu trabalho, onde você oferece o serviço. 3, 1, onde você está agora? Eu tive várias tendas, parece um batalhão. Parece que eu me colocar aqui, como se eu tivesse que estar aqui. Então você sente que está aí, foi colocado aí. E você gosta de estar aí, de fazer esse trabalho? Gosto. Você disse que tem 31 anos e a sua família? Você está distanciado da família? Dos meus pais. Você vai visitá-los ou não? Não. Por quê? Porque estão distantes, estão longe. E você saiu de casa ou deles tem quanto tempo? Faz 10 anos. Sente saudade? Sinto nada. Parece que o meu sentimento tá... Eu tô sem sentimento. Não sei, parece que eu tô robotizado. E você sabe por que você é assim? Você foi criado dessa maneira? O que levou você a ser assim, sem sentimento? Não sei, parece que eu não consigo acessar o sentimento. Não consigo entender por quê. Não sinto nem raiva, nem dor, nem nada. Mas gosta do trabalho que faz? Eu acho instigante. Eu gosto de curiosidade, eu sou curioso. Sou só explorador. Só o reconhecimento da área. E volto pro comandante. Você vive aí nesse lugar e praticamente está tranquilo. Parece que é uma missão, alguma coisa assim. Uma missão de colonização que vem na minha cabeça. Tem mais alguma coisa que você queira registrar aí desse período? Pode ir em frente. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos. Você vai se lembrar de tudo e me contar. 1, 10. Onde você está agora?
Parece que eu tô numa cidade tranquila, sabe? Tô numa Você casa, tô morando aqui. formou família, alguma coisa assim? Mora mais gente. E quem são essas pessoas que moram na casa? Um menino novo, um menininho e minha esposa. Ah, então você tem um filho e tem esposa. Tenho. Tá, e ainda continua na missão, na batalha ou não? Na explorador? Não. Aposentado. Ah, você se aposentou. E hoje vive para a família? Vivo angustiado aqui. Não sei, tá sentindo falta de alguma coisa. Tá, você vive na família, mas sente falta do quê? Do desafio lá, do trabalho, alguma coisa assim? Isso. Tô me sentindo inútil. E por que você se aposentou assim tão jovem? Aconteceu alguma coisa? Foi reformado? Teve algum acidente? Fiz coisa errada. O que você fez? Eu errei no meu trabalho. Fiz coisa errada lá no trabalho. Alguma coisa de exploração que não deu certo. Parece que era uma caverna, exploração de uma caverna, e os registros não eram corretos. Ele me mandou embora. E por que você não foi trabalhar em outra coisa? Não me sinto à vontade em outra coisa que eu gostava de fazer. Então não aposentou, simplesmente você parou tudo, porque não trabalha mais lá, não serve mais outra coisa, então. Isso, eu tô aposentado, cuido da família. Não vi nada que me interessasse. Então parece que eu não tenho sentimento, sabe? Parece que eu sou robotizado, alguma coisa assim. Parece que eu, não sei, alguma coisa que não me deixa sentir nada. É só ordem, faz isso, faz. Robozinho. Se alguém comandar você, você faz, senão não. Parece que sim. Eu faço tudo o que os outros querem. Não tem vontade própria. Não tenho vontade. Não tem vontade e nem vontade própria. Se não tem vontade, nem a própria tem, né? Tá. Isso. Ok. E aí segue o fluxo. Bom, Isso. podemos ir em frente? Podemos. Vou contar de 1 até 10. Vão se passar mais 10 anos, mais velho. Você vai se lembrar de tudo e me contar. 10. Onde você está agora? Parece que tô bem velhinha. Mesmo Sabe? foi embora. Ih, sua esposa foi embora? Por quê? Não sei se ela morreu ou se ela foi embora. Parece que ela foi embora. Foi embora. Meu filho cresceu, tô sozinho. Meu filho cresceu, ele foi embora também. Agora eu não sei se ela morreu ou não. Vou contar de 3 para 1 para ir lá no momento onde ela ou faleceu ou foi embora. Vamos lá. 3, voltando ao momento do acontecimento. 2, 1. Como está agora? O que está acontecendo? Não, ela foi embora. Parece que ela não me aguentou, não. Pelo fato de eu não transmitir nada. Eu gostava dela, não sei, senti agora uma angústia, uma tristeza, uma solidão, sabe? Parece que eu tinha afeição a ela, mas não me senti triste. Na verdade é que não me dá vontade, sabe? Mas agora você está sentindo falta dela e do filho também? Mais dela. O filho é bonzinho também, mas ele tinha a vida dele. Você acha que valeu a pena ter sido assim mais parceiro, mais companheiro, a ponto dela ir embora? Você acha que valeu a pena ser assim ou você faria diferente? Faria diferente. Arrependimento. Tá velhinho, mas tem algum lugar que doa, alguma coisa assim ou não? Então, eu vendi minha casa e eu fico parece que é asilo, não sei se é asilo, se dizer. Tem outros velhos, sabe? E aí eu fico aqui. Parece que, sabe quando você se sente que foi abandonado, alguma coisa assim, tipo, te esqueceram? O sentimento é esse, de que tipo, nada faz sentido. Você não manifestou nunca nenhum tipo de sentimento, mas agora em relação a você tem sentimento que foi abandonado. É assim, não tenho sentimento pelas pessoas, tá entendendo? Então, não tem sentimento pelas aí, pessoas, exatamente. mas por você tem. Você está se sentindo agora abandonado, triste, solidão. Isso, solidão. Então, é egocentrado, né? É. Porque a pessoa é egocentrada, ela não manifesta nada em relação a ninguém. Ela vive só para ela mesma e tem que ser do meu jeito. E se as pessoas não fazem do jeito que eu imagino, aí eu me sinto rejeitado, abandonado. Posso ir em frente? Pode. Vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí nessa vida e ver como foi. Vamos lá. 1, 3, como está agora? O que está acontecendo? Eu morri. Infarto. Coração. E você vê o seu corpo? Vejo. Qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Desperdício. Desperdicei. Podia ter feito mais. Faria diferente, né? Se pudesse. Isso. Mas precisa entender também que aconteceu tudo aí nessa vida. Esses sentimentos de quem fez algo errado e foi punido por isso, de não manifestar sentimento, de sentir que foi abandonado, sentimento de solidão, isolamento, tudo isso fica aí nessa vida. Você entende isso? Entendo. Não precisa trazer esses sentimentos para a tua vida atual. Você hoje é outra pessoa. E esses sentimentos,
estão guardados e pode refletir na vida atual. Então fica tudo isso aí, que as pessoas foram embora, que não te compreenderam, te abandonaram. E essa culpa por ter feito a sua esposa sofrer, depois que ela foi embora, que você sentiu isso, ficou a culpa, o arrependimento que você falou, essa culpa fica tudo aí nessa vida. Você não precisa trazer mais para a tua vida atual. Por qualquer coisa que tenha feito para qualquer pessoa, você fez aí. Entendeu isso? Tá, entendi. Você quer pedir perdão para sua esposa pela atitude? Porque eu posso trazer à sua frente e você fazer isso para não repetir. Pode ser. Vou contar de 1 até 3, vou trazer ela à sua frente. Você vai olhar no olho para fazer esse diálogo. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê ela? Vejo. Então agora... Me desculpa pela minha ingratidão, pelo meu congelamento. Eu tinha muito problemas comigo mesmo. Eu te amava, amo como ser humano, como alma. Espero que você prospere na sua jornada e eu também prospere na minha, que um dia a gente pode nos entender melhor e você compreender. Como ela reage? Ela chora. Eu sinto muito de verdade. Eu acho que poderíamos ter feito diferente. Ela chora. Desculpa, perdoe-me. Você vai ficar bem, você vai ficar muito bem. E eu também. Agora eu entendo, eu vou fazer diferente. Você também faça diferente. Possa seguir seu caminho, que eu também vou seguir o meu. Ela foi embora. Então, é isso. Para não repetir mais no campo familiar, essa história é importante. Que fique tudo aí, você entende isso, né? Entendo. Esse infarte fulminante que tirou a tua vida também não precisa trazer para a vida atual. Deixa tudo aí. Agora, eu vou contar de 1 até 3, você vai se desligar desse corpo e já em seguida vai ver a luz que vem te receber. Não sei se ela vai vir como eu disse, mas é o que eu vou comandar. Então vamos lá. Se desligando do corpo. 1, 2, olha e veja a luz. 3, como está agora? Percebe a luz? Percebo. Essa luz tudo clarifica, limpa todos esses lixos emocionais, esquecendo tudo, você agora é renascido, é renovado, livre desses lixos, daquilo que te vinculava ao passado, esquecendo tudo agora. Agora, eu vou contar de 1 até 3 para que nessa luz se configure à sua frente quem vem te receber nesse outro plano, se é que vai abrir, como eu disse. Vamos lá, 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? Eu percebo uma presença de um ser, parece que é um... Sabe esses caras tipo de Jornada nas Estrelas? Com essa roupa assim, de Jornada nas Estrelas. Sei dizer, ele tá com roupa de nave espacial, uma coisa assim. E como é o rosto? A cabeça, o rosto? Então, ele fica meio que mudando. Hora tá moreno, hora tá meio loiro, branco. E o olho? Qual é a cor do olho? É um olho de jacaré. Então ele veio camuflado aí nessa roupa, mas na verdade você sente que é uma figura reptiliana. Eu não confio nele, não. Mas ele veio à tua frente porque tem algum tipo de alguma coisa que precisa ser entendida aí, entende isso? Entendo. Eu tenho algum tipo de acordo? Eu sou da sua linhagem? Ele também não responde. Se eu tenho algum acordo com você, eu revogo agora todos. Faço todo qualquer acordo que eu tenha feito em qualquer linha de tempo. Ele fica parado, não faz nada, só fica me olhando. Se eu receber alguma coisa que vocês me deram, eu revogo tudo, não quero mais nada, sai da minha frente e eu quero seguir em frente. Ele meio que sai de lado assim, mas ele tá meio contrariado, não gostou muito. Pode seguir seu caminho que eu vou seguir na minha linhagem, só seguir no meu caminho. Aí ele foi embora, sumiu. Vou contar de 1 até 3 para vir até você a sua linhagem de origem. Se você tem algum tipo de acordo com qualquer linhagem, você tem outra linhagem. Só que pode ser que não venha um anfitrião ou alguma outra acordo, algum implante, alguma coisa. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? Agora eu percebo a presença de um... A roupa era igual do outro. Ele estava holografando, normal. A roupa é igual do outro, parece de soldado espacial, alguma coisa assim. Sempre olhando no olho, porque o olho é que determina. Qual é a cor do olho? Castanho, claro. Quem é você e por que veio me receber? Ele fala que ele é meu comandante. Parece que ele parece o Thundercats. Ah, então tem cara de felino? Tem cara de felino. Ele parece um gato. Mas ele não tem pelo, nada. Só o rosto. E acho que ele tá com a roupa. Eu sou da sua linhagem. Ele falou que sim.
Ele tá me falando que eu sou um subordinado dele. A figura que me veio é do Lion do Thundercats. O cabelo é igual, ele tem cara de felino, mas é mais cara mais humano, assim, Sim. tipo, olho claro, cabelo meio grande, meio que alto. Cabelo alto, que cor? É alaranjado. Ele é médio, ele é mais alto que eu, um pouco. Ele tem um corpo atlético, assim, magro, e ele quer que eu acompanhe ele. E você quer ir com ele? Quero, parece que ele vai me mostrar algumas coisas, tipo, frota. Pergunta pra ele se eu preciso comandar. Ela precisa comandar? Ele falou que sim. Tá. 1, 3, como está agora? O que você vê? Eu vejo várias naves de tudo quanto é jeito, pessoas trabalhando, tudo igual ele, trabalhando, conversando. Sabe um galpão de uma nave dentro da outra? Eu tô nesse galpão gigante e pra fora assim, tipo quando as naves pousam e saem. Parece uma oficina, como se fosse uma oficina. E todo mundo tá com essa roupa aí, tipo de roupa de Star Trek. Ele falou que eu sou um dos colaboradores para ajudar na manutenção, nas coisas que tem ali técnico. E aí eu ajudo a arrumar as naves, a reparar, a ajustar as coisas. Ele é o chefão, ele controla tudo ali. Ele determina o que cada um faz. Aí tem outros que estão trabalhando, que trabalham ali, faz as mesmas coisas que eu parei. Por que eu fui pra Terra? Ele tá falando que eu fui pra experienciar. E ele falou, eu me arrepiei. Ele falou que eu sou um explorador, que eu tenho que explorar a Terra. Essa exploração da Terra seria o que exatamente? Ele falou que eu era militar da Terra e que eu tinha que explorar algumas coisas junto com a frota e que eu me deixei me levar. E aí... Levar por quê? Lado humano. Que eu me envolvi muito com o humano e eu perdi a minha essência. Eu fiquei muito envolvido com karmas, sentimentos. E de repente eu me senti abandonado. É o sentimento que você vinha trazendo nas vidas que você já teve por aqui. Isso tirou você completamente da sua missão e trouxe você para o lado do humano. Parece que sim, exatamente. Mas e agora? Como é a orientação a partir de agora na tua vida atual no plano do humano? Ele tá falando que eu tenho que continuar minha busca aqui, que eu tô fazendo. Que eu tenho que me religar de novo. Eu preciso me centrar, ler livros, muitos livros, conhecer de tudo. Que eu sou um buscador mesmo. Minha doutrina é explorar, conhecer esse lugar, experienciar coisas. Toda essa exploração na Terra, essa curiosidade que você... Tá, mas é para quê? Para levar para a tua linhagem? É para ajudar os humanos? Qual a finalidade? A finalidade é para levar para eles... A missão era essa, né? Eu me perdi, mas era para levar para eles conseguirem ajudar o ser humano, a evolução tecnológica, evolução de tudo quanto é coisa, evolução do próprio ser humano na moral, ajudar a tirar os humanos dessa roda, né? Agora, a grande maioria dos felinos que vem para cá tem acordo com os reptilianos, como você tinha também. Ao longo de tanto tempo, tem mais ajudado ou mais atrapalhado, ou então não rendeu nada. Como fica daqui para frente? Se isso vai ter algum tipo de mudança nesse quadro, que é um quadro realmente difícil. Ele falou que eu tenho que continuar meditando, tentar me religar, para mim tentar voltar na minha missão, que era essa. Não, mas a pergunta que eu fiz é um pouco mais geral, assim, em relação a você, eu já entendi, acho que você também. Estou falando em relação aos felinos que atuam aqui mesmo no planeta Terra. A grande maioria que vem para cá, tudo tem acordo com o reptiliano. Como fica esse processo daqui para frente? Vieram para ajudar, por que não estão ajudando? É que ele me diz que muitos se perderam, muitos se envolveram demais e que fica difícil nessa condição assim de eles conseguirem resgatar isso. São poucos que buscam alguma coisa, muitos, como é que fala, se envolveram demais, caíram mais para humano. Muitos ficaram nessa condição de humano e que perderam conexão de verdade e estão servindo como massa de manobra para as outras coisas, para as outras entidades, outros seres. Mas não tem um plano para que a linhagem possa despertar em massa, alguma coisa assim? Não existe um plano, é uma coisa individual mesmo. Aí fica demorado o processo. Ele me disse que
as coisas vão mudar. Daqui para frente, nos próximos anos vai mudar isso. O planeta está em transformação. E existem planos maiores, federações maiores, em que vai mudar a energia do planeta. Alguns já estão sentindo, alguns estão tendo despertar, como eu. Outros continuam na mesma, né? Mas com essa mudança vibracional. Então, ele fala que o Sol tem pulsos de frequências que entram no ser, que eles estão começando a despertar. Vai ser por tempos duros, ele fala. Vão ser dias difíceis. Vai ter muito problema, vai dar muita revolta, vai dar. Porque alguns seres humanos têm muito medo e isso vai revoltar e que vão ser tempos difíceis, porque é mudança, né? Só que a Terra, o ser aqui, vai para outro patamar, vai para uma dimensão maior. Isso que eu entendo. Mas vai ser... As pessoas vão ter que se resguardar, vão ter que se apegar à espiritualidade, porque é o que vai vir. Tem uma pergunta. Como ele é um comandante e tem atuação na planeta Terra, todas as linhagens que operam por aqui, de alguma maneira, estão em conversação. Então, a gente teve uma sessão onde surgiu um também comandante draconiano e que disse que vai ajudar o planeta também nessa transição. Eu quero saber dele se existe realmente essa união, essa conversa nesse momento no planeta, nas coisas que ele diz que vem pela frente, que serão difíceis, se essa linhagem de fato vai ajudar nessa transição, ajudar os humanos, ajudar o planeta, porque menciona um determinado momento que aconteceu alguma coisa em outra localidade no universo, que foi um felino que traiu a linhagem draconiana. Ficou estranha essa conversa. Então, parece que tem alguma coisa aí entre ou disputa ou alguma coisa, situação que estão sempre juntos. Eu quero saber se nesse momento no planeta Terra vai de novo repetir a mesma situação, que até mencionou a questão do Sol, tudo isso nessa linhagem draconiana. Vai repetir tudo agora e vai ser uma disputa pelo planeta entre essas duas linhagens ou não? Ou de fato farão algum tipo de alguma coisa pró-planeta Terra e pró-humano, se ele tem essa informação? Ele falou que a Terra já não vai ser mais densa, que vai mudar mesmo. Não vai ter mais guerra de disputa. E a Terra está indo para um patamar mais elevado. E quem está aqui vai limpar, vai ter que procurar outros lugares para fazer as coisas que querem fazer. Quem não tiver na frequência que a Terra vai estar, vai ser banido. E que essa disputa entre draconiano e felino, existe uma rusga, mas está sendo acordada. Eles estão entrando em acordo. Existem os revoltados das duas partes, mas que com o tempo isso aí vai entrar em harmonia. Me parece que as coisas vão ser compartilhadas. Acordo de paz. Cada um cumpre o seu papel, né? É mais ou menos assim. Estamos em paz, mas faça o seu papel e o que eu vou fazer o meu. Mais ou menos assim. Não somos muitos amigos. Mas depois dessa mudança, dessa intercorrência, interferência, para que a Terra dê um salto, essas linhagens todas sairão daqui do planeta Terra e vão deixar o planeta para os humanos? Não me trouxe essa informação, não. Por enquanto, ele fala que no momento, não. No momento, estamos monitorando. Que isso aí é só com o decorrer da carruagem. O ser humano não consegue ainda caminhar sozinho? Não. Ele fala que o ser humano ainda é muito primitivo. Que ainda eles foram muito massacrados, né? Ele fala. O ser humano é muito pequeno. Eles procuram algo maior. Eles são robozinhos, infelizmente. A maioria ou é uma parte da população do planeta? Como é que está esse percentual? É todo mundo? Maioria? Maioria. Os felinos veem dessa maneira, que a maioria é robô. Maioria não é que é robô, é... Controlado. Exatamente, controlados por outros seres. Então, estão ali, são sugados. E eles não, por si só, não conseguem meio que sair disso, entendeu? Consegue, se acordar, consegue. Se voltar para a fonte, consegue. Se descobrir o próprio valor e força, consegue. Mas só que ninguém propicia esse campo para que eles se auto-percebam. Fica difícil, porque fica muita confusão. A frequência está sendo enviada
os pulsos estão sendo enviados. Mas é o que ele falou, vai ter que ser de uma forma meio violenta, não é uma coisa pacífica. Alguma coisa que ele falou vai ser difícil. Então não tem como fazer essa passagem de maneira harmônica e pacífica. Vai ser uma coisa dolorosa. Exatamente. É o que vem sendo dito, né? Então, que pena, né? Porque não precisava ser desse jeito, mas enfim. Infelizmente, quem despertar, despertou. Quem não despertar, infelizmente, vai ter que buscar. Isso que ele pode dizer em relação a tempo que eles não conhecem, mas para o tempo do humano isso está mais ou menos próximo. Está próximo. 2020 chegou, agora se preparem para as mudanças. Vai ser mudanças drásticas. Fora, assim, a questão do despertar, da pessoa aumentar a vibração, assim, alguma outra observação, informação que ele possa oferecer, já que isso vai para milhares de pessoas, milhares de humanos, se tem alguma orientação? A orientação é: se resguardem, meditem, vibrem no positivo, elevem a sua frequência. O pulso está chegando, que a frequência está sendo enviada, mas cada um tem que alcançar a frequência. Chega de bagunça, chega de baderna. Foi o recado da fonte, que é para consertar a casa. Exatamente. Chega de exploração, chega de experiência, de todos os lados, de todas as linhagens. Agora, tudo que foi catalogado, arquivado, registrado, que isso possa ser a favor do planeta e dos humanos, né? Isso. E que depois vai ser todo um caminho de regeneração, de outro estágio para começar mesmo a começar a engatinhar sozinhos, para depois conseguirem caminhar sozinhos. E por enquanto ainda estão muito massacrados. Que só depois da limpeza que vai conseguir engatinhar, começar a construir um novo modelo e vai começar a prosperarem e tudo vai ficar mais fácil. Muito bem. Agradeço, então, por ele ter respondido essas perguntas, né, e volta aí para você e você faça as suas perguntas, né, se você precisa de mais orientação. Eu preciso de alguma coisa que eu tenho que seguir, alguma coisa. Não, ele fala para mim que eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, que eu tô no caminho certinho. O único problema é que eu me saboto. Ele falou para mim não deixar meu ego tomar frente. Que tudo, para todos também, não é só para mim, todos. E que tá tudo certinho. Tá tudo exatamente encaixado, exatamente como deve ser. Só você mesmo, você próprio, não atrapalhar. E que com isso eu vou ter uma ótima fim de curso e que eu poderia voltar à minha origem, me religar de novo. Em relação à família humana, as suas filhas têm a mesma linhagem, são humanos? Ele não pôde dizer não. Ele falou que isso é individual. Isso não condiz a mim saber e que cada um tem que trilhar o seu caminho. E para mim não me apegar. Não se apegue. Ame, mas não se apegue. Aquela coisa que você já trazia mesmo do pouco sentimento. Exatamente. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar para ele, que você queira saber? Aproveita que você está aí, né? Minha esposa. Eu sinto que ela tem uma vibração também alta, sabe? Que ela também está se descobrindo, que eu estou ajudando e que ela também vai ter que passar por esse processo, todo o processo. E que vocês vão se reconhecer. Tá bom para você? Tá ótimo, maravilha. Muito obrigado. Já recebendo orientação, sabendo que para manter esse elo com ele precisa da meditação. Tá. Porque senão você volta para a vida do humano de novo e se perde outra vez, entendeu isso? Entendi. Pelo menos uma concentração de 5 minutos tem que fazer diariamente para manter esse elo aí, tá? Tá bom. Podemos voltar? Podemos. Vou contar agora. De 5 para 1, você vai voltar à sua realidade atual, ao seu corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 1. Nossa, muito bom. Legal. Achei bem esclarecedor. Fez sentido? Faz sentido, sim. Só às vezes que eu me dá uma embaralhada, assim, né? Não sei, tem hora que, tipo, dava umas embaralhada, você não sabia muito o que pensar. Aí eu falava, não, deixa levar. Mais ou menos assim, entendeu? É o conflito do humano com a linhagem, não tem jeito. Acho que
Nesse plano denso aqui, não tem quanto. Mas vai ficar mais fácil agora para você, porque primeiro que você liberou esses lixos emocionais aí, dos vínculos que você gerou com os humanos, e você já recebeu orientação que tem que gostar, mas não pode se envolver. Talvez teria sido mais fácil para você e para as pessoas que convivem com você se você não tivesse gerado família. Elas ressenteriam menos esse seu modo de ser, porque é o que tem que ser. É como você é. Então não teria machucado os humanos, vamos dizer assim. Mas tá, já foi, agora não cabe arrependimento e sem consciência. Você agora é consciente. E manter esse elo com a sua linhagem vai ser mais fácil para você navegar, transitar por aqui. E sem um acordo lá com a linhagem reptiliana também, que também é um elo que sempre criou entre as duas linhagens, vai ficar mais fácil. De qualquer maneira, acreditando ou não no que você experienciou aqui agora, se você renegar tudo no campo do manto, de qualquer maneira a sua vida ainda vai, por um tempo, fluir melhor, livre desses lixos emocionais e desses acordos. Agora, daqui para frente, se vai manter o elo com a linhagem, você que decide, se a sua vibração vai ficar bem, e se voltar só para o humano e não fizer a meditação tudo, o jacaré pode te pegar de novo. Então, exatamente. Vai poder colocar um trecho lá sem te identificar? Pode sim. Obrigado, viu, Cássia? Achei muito bom, achei revigorante, assim. Acho que o que eu gostei aqui de que ele falou que eu tô no caminho certo. Que bom, né? É bom ouvir isso, né? E é mesmo, né? Porque você já está centrado, tem todo um conhecimento, não se envolveu com nenhum tipo de substância. Exatamente. Isso aí me deixou bem satisfeito, assim. É porque a gente sempre vai, por mais que você estude, você nunca sabe se você está certo ou não. Por mais que você busque, ou por mais que você acha que essa é coisa do ser humano. Sempre é a racionalidade, não pode avaliar pela racionalidade, porque você fica tentando responder perguntas pelo racional e as coisas vão muito além, né? Ainda você, o virginiano, ele é mais questionador, como eu falei, mas também é o signo solar mais puro que existe. A verdade está nesse signo. Assim, os que me procuram aqui, a pesquisa que eu tenho, o maior número são de virginianos. Esse que vai realmente ter um número grande de contatado virginiano, que são espiritualizados, mediúnicos de alguma forma, tem uma sintonia maior e que vão fazer a grande mudança no planeta, porque eles têm uma verdade, uma pureza de sentimento que é o que importa para eles. Obrigado, viu? Obrigado pela confiança. Também. Tudo de bom. Obrigado. Você também. Tchau. Tchau.